Bom, pessoal, agora sim, com essa pequena introdução, nós podemos começar a desenhar o capacitor. Vamos começar desenhando a linha inferior dessa vista lateral do capacitor. Começo clicando em linha, especificando o ponto inicial, né? Lembrando que o ortogonal tem que estar selecionado para que as linhas saiam perfeitamente horizontais. Clico em qualquer ponto, clico em um segundo ponto e fecho o comando clicando em Enter. Esses dois pontos foram feitos clicando com o botão esquerdo do mouse. Agora, para traçar a altura, vamos criar uma linha paralela a essa criada inicialmente na altura de 10 milímetros. Eu vou então na minha função Offset, no canto esquerdo, e digito no meu teclado a medida 10. Dou Enter, ele já me pede especificar a entidade de origem. Agora, com o botão esquerdo do mouse, eu clico na minha entidade de origem e clico, né? Ele já me pede especificar o lado para destino, eu vou selecionar o lado de cima. Clico com o botão esquerdo no lado, em qualquer ponto do lado superior aqui. Pronto. Ele já me criou essa paralela com 10 milímetros de distância entre as duas linhas. Vamos criar agora o segmento vertical. Como eu faço? Eu vou novamente no meu ícone de linha, fazendo aquele procedimento agora para termos certeza que estamos selecionando exatamente o final da linha que já foi criada. Como é esse procedimento? Eu aperto o botão Ctrl no meu teclado e agora clico no meu botão direito do mouse. Ele me abre uma paleta de funções onde eu posso selecionar ponto final. Reparem agora que ao aproximar do final da linha, ele me cria um pequeno quadradinho e escreve ponto final. Isso significa que se eu clicar neste ponto com o botão esquerdo do mouse, ele vai me selecionar exatamente esse ponto final. É isso que eu faço. Para selecionar o ponto final na linha superior, eu repito esse procedimento. Aperto o Ctrl no teclado e aperto o botão direito do mouse. Seleciono novamente nessa paleta a função ponto final. Da mesma maneira como aconteceu anteriormente, ao aproximar do ponto final vai me abrir um pequeno quadrado amarelo. Isso significa que se eu clicar aqui, esse ponto será selecionado automaticamente. Então, agora eu clico com o botão esquerdo do mouse e ele automaticamente me seleciona o ponto final correto. Para encerrar o comando, eu clico em Enter. Pronto, já encerrei o meu comando. Meu próximo passo agora é criar uma paralela a esta linha com 16 milímetros para desenhar o comprimento do corpo do capacitor. Eu vou novamente na minha função Offset, clico sobre ela, já leio aqui embaixo especificar distância e digito no teclado o número 16, que é a minha distância. Dou Enter, ele já me pede especificar entidade de origem. Qual é a entidade de origem? Naturalmente é a linha para a qual eu quero criar a paralela. Crio sobre ela e ele já me pede aqui embaixo especificar lado para destino. Eu clico aqui no lado direito. Automaticamente ele vai me criar uma linha idêntica à primeira, só que distanciada de 16 milímetros. Para
fechar esse retângulo, eu preciso estender a linha. Como eu posso estender estas duas linhas até esta reta limite? Eu uso a minha função estender. Vou aqui no canto direito e clico sobre estender. O que ele está me pedindo? Especificar arestas de limite. Qual é o meu limite? Naturalmente é esta aresta. Eu clico sobre ela com o botão esquerdo do mouse. Agora, para confirmar esta seleção, eu clico em Enter no teclado. Vejamos agora o que ele está me pedindo. Especificar segmentos a estender. Quais são esses segmentos? Naturalmente são essas duas linhas. Eu vou clicar sobre cada uma delas com o botão esquerdo do mouse. Cliquei na primeira, clico agora na segunda. Para confirmar o comando e sair dele, eu clico novamente em Enter no teclado. Pronto, já criei o corpo retangular do capacitor. Seguindo agora o procedimento que fizemos na classe, vou criar os raios de arredondamento. Que função eu utilizo? Eu utilizo a função filetar, aqui no lado direito também. Clico sobre filetar. Ele está me pedindo especificar a primeira linha. Eu ignoro este comando inicialmente e digito a letra R. Clico Enter no teclado e vou poder agora colocar o valor do raio com o qual eu quero criar os filetes. Digito então 0.5 no teclado. Confirmo com Enter. Ele está me pedindo agora especificar a primeira entidade. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse sobre esta linha e sobre a segunda entidade, também com o botão esquerdo do mouse. Vocês percebam que ele já me criou o meu primeiro filete ou o meu primeiro raio. Eu vou repetir esse mesmo comando para os 4 cantos. Lembrando sempre de voltar à função. Pronto, já fiz os 4 filetes. Bom, agora vamos criar a nossa linha de centro para podermos desenhar o restante do capacitor. Como pode ser feito? Vamos voltar ao comando de linha, aqui no canto esquerdo da tela. Clico sobre linha e agora temos que nos certificar de pegar o ponto médio exato desta linha, para que a linha saia bem na linha de centro. Como eu faço isso? Clico novamente no botão Ctrl do teclado e agora clico no botão direito do mouse. Vocês percebam que ele me abre aquela paleta de funções e eu posso escolher a minha segunda função aqui chamada ponto médio. Esta função vai me permitir com que eu pegue exatamente a metade desse segmento que já foi criado, levando em conta inclusive os raios de arredondamento. Ao me aproximar da linha, um pequeno triângulo vai aparecer. Esse pequeno triângulo indica que se eu clicar aqui, eu vou pegar o ponto médio corretamente. Então, eu clico no meu ponto e repito o mesmo procedimento para o lado direito do meu capacitor. Clico Ctrl no teclado e o botão direito do mouse. Vou novamente até o ponto médio e vocês percebam novamente o aparecimento do triângulo amarelo. Pronto, já cliquei exatamente no ponto médio desse segmento. Para sair do comando, eu clico em Enter. Com isso, eu consegui criar a minha linha de centro exatamente no meio dessas duas outras linhas horizontais. Vejamos agora
aquele pequeno ressalto lateral. Para fazer o ressalto lateral, vamos usar a função paralela. Então, clicando em Offset do lado esquerdo da tela, eu especifico a distância. Qual era a distância? Nós tínhamos adotado durante a aula a distância de 1 milímetro. Então, eu digito 1 no teclado, confirmo com o Enter e especifico a minha entidade de origem. Com o botão esquerdo do mouse, eu clico nesta linha. Novamente, ele me pede especificar lado para destino. Eu clico em qualquer ponto da tela do lado direito. Pronto. A linha foi criada automaticamente. Vamos agora criar as duas linhas horizontais para terminar esse pequeno rebaixo. Vou novamente na minha função Offset, especificar distância agora, né? Nós tínhamos adotado um diâmetro de 8, ou seja, 4 milímetros de cada lado. 4, digito 4 no teclado, entidade de origem, clico sobre a linha de centro. Ele já está me pedindo lado para destino, eu clico em qualquer ponto no lado superior da tela. Pronto, já apareceu essa linha distanciada de 4 a partir da linha de centro. Vamos repetir o procedimento para criar a linha inferior. Origem, lado para destino, pronto. Vocês percebam que não foi necessário clicar novamente em 4, porque o software, se você não modificou a distância, ele assume que você deseja manter a última distância digitada. Vamos agora esticar estas duas linhas até este limite. Novamente, eu volto à minha função estender. Clico aqui no canto esquerdo da tela, na função estender. Ele já me pede especificar as arestas de limite. Qual é o meu limite? É esta linha vertical. Eu clico com o botão esquerdo do mouse, confirmo com o Enter no teclado e percebo aqui que ele já me pede os segmentos a estender, que são justamente essas duas linhas. Vou clicar com o botão esquerdo do mouse sobre elas. 1, 2. E confirmo com o botão direito, aliás, com o botão Enter do teclado. Pronto, já estendi as minhas linhas. Agora, como eu removo esses pequenos pedaços que não são desejados? Eu uso a minha função aparar. Vou até o ícone aparar da tesourinha, clico sobre ele, ele já me pede especificar arestas de corte. Eu clico sobre todas essas linhas que eu quero interceptar. Esta e esta. Confirmo dando Enter no teclado e percebo que ele me pede agora segmentos a remover. Quais segmentos eu quero tirar? Esse pedacinho, eu clico sobre ele com o botão esquerdo do mouse, esse pedacinho e esses dois internos, este e este. Para que eu obtenha esse resultado que está na tela, eu clico sobre o Enter, fechando a função. Pronto, já fechei a minha função. Vejamos agora a criação dos dois terminais. Lembrando que os terminais, como entre eles há uma distância de 3,5, eu vou criar uma paralela tanto para cima quanto para baixo, com a distância de 1,75 milímetros. Vamos repetir então o comando Offset. Especificar distância, 1,75, clico Enter, entidade de origem, uma para cima e outra para baixo. Vamos fazer agora os limites horizontais desses dois terminais. Quais são eles?
uma distância de 15 entre esta linha e o final do terminal, e depois uma distância de 4 entre o final do terminal até o próximo. Vamos novamente usar o comando offset. A minha distância agora será 15, digito 15 no teclado, clico Enter para confirmar e seleciono esta linha. Clico ao lado, pronto, já obtive a minha linha vertical, que vai ser o limite do terminal. Clico novamente agora em Offset e especifico a minha nova distância como sendo 4. Digito 4 no teclado e confirmo no Enter. Lado para destino, esse aqui, o lado direito também. Bom, agora vamos esticar as linhas até estes limites, usando novamente o comando estender. Clico com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone estender e seleciono as minhas arestas de limite. Vou selecionar esta inicialmente. Confirmo. Ele já me pede especificar segmentos a estender. Vou clicar somente sobre o superior. Pronto, ele já foi até o meu limite desejado. Vamos confirmar com o botão Enter do teclado. Repito agora o mesmo procedimento para o terminal menor inferior, chegando até este limite. Clico em estender, especificar arestas de limite. Qual é o meu limite? Naturalmente é esta linha. Clico sobre ela, confirmo com o botão Enter do teclado. Ele me pede agora segmentos a estender. Eu clico sobre este segmento. Pronto, confirmo com o meu botão Enter do teclado. Agora, como cada terminal tem uma espessura de 0,3 milímetros, eu preciso digitar, aliás, criar uma paralela para cima e para baixo de 0,15 milímetros. Então, repito novamente o comando offset. Clico em offset, especificar distância, ponto 15 no teclado. Digito Enter. Ele me pede entidade de origem, naturalmente é a minha linha de centro. Clico sobre ela. Ele me pergunta lado para destino, clico lado superior. Clico novamente sobre a minha distância, né? Posso digitar novamente 0.15 ou 0.15 somente. Confirmo com Enter. Ele me solicita especificar a entidade de origem. Pego a linha de centro e clico no lado inferior. Pronto, já construí este terminal. Vamos repetir o mesmo procedimento para o terminal inferior. Ponto 15. Pronto. Vocês percebam agora que há muitas coisas que nós não desejamos ter no nosso desenho, que são esses pedaços dos terminais que ficaram para dentro. Vamos eliminá-los utilizando a função aparar. Então, aparar, especificar arestas de corte, esta, esta e esta. Vamos confirmar. Segmentos a remover, naturalmente eu quero remover o que ficou para dentro. Então apago isto, isto e confirmo com o botão Enter do teclado.
Vamos repetir novamente o comando aparar para finalizarmos os terminais, as pontas dos terminais. Aparar, arestas de corte, esta e esta. Confirmo. Segmentos a remover. Clico com o botão esquerdo do mouse sobre este canto, sobre este, e confirmo. Vamos repetir o procedimento para finalizar este canto agora. Novamente, aparar, especificar arestas de corte, esta linha, esta linha, esta linha. Confirmo com o botão Enter no teclado. Ele me pede agora segmentos a remover. Naturalmente, eu seleciono o segmento inferior aqui e esse superior. Para sair do comando, confirmo com o botão Enter no teclado. Pronto. Nosso capacitor já está quase pronto. Vamos deixar essas linhas de centro, porque nos desenhos, normalmente nos desenhos mecânicos, normalmente as linhas de centro ultrapassam um pouco o limite. Por enquanto vamos deixá-las dessa maneira. Vamos fazer agora o raio de arredondamento que nós temos no corpo do capacitor. Inicialmente, para criar o centro da linha, vamos traçar uma paralela a esta linha. Então, vou na minha função Offset novamente. Especificar a distância, eu digito no teclado 3, clico em Enter e seleciono a entidade de origem. Clico do lado de dentro. Já criei a minha paralela com 3 milímetros. Agora, vamos criar os dois pequenos círculos. Vou na minha função círculo, aqui do lado esquerdo. Agora, repetindo aquele procedimento, clico no botão Ctrl e no botão direito do mouse. Procuro a função intersecção. Seleciono com o botão esquerdo do mouse esta linha e esta linha. Automaticamente, na intersecção dessas duas linhas, ele vai começar a me criar um círculo. O que ele me pede agora? Aqui embaixo vocês podem verificar que eu tenho que digitar o raio. Ele me pede especificar o raio. Vamos adotar aqui um raio de 1 milímetro. Eu digito 1 e aperto o botão Enter do teclado. Automaticamente a linha foi criada. Vamos repetir agora esse procedimento para a parte inferior do desenho. Vou novamente na minha função círculo. Ele me pede especificar o ponto central. Como é que eu faço isso? Aperto o Ctrl no teclado e o botão direito do mouse. Clico na função intersecção e seleciono com o botão esquerdo do mouse esta linha e esta linha. Novamente ele selecionou automaticamente a intersecção visual dessas duas linhas. Agora, mais uma vez, eu digito o valor do meu raio. Digito 1 e clico em Enter. Pronto, eu já criei os meus raios. Vamos agora remover essas partes que não nos interessam, ou seja, esse arco superior e esta parte central. Posso utilizar novamente a minha função aparar. Vou aqui no canto, no lado esquerdo da tela, clico em aparar e seleciono as minhas arestas de corte, que seriam justamente a linha superior, o círculo superior, o círculo inferior e a linha inferior. Dou um Enter para aceitar esses comandos, essa seleção, e vejo que ele me pede agora especificar segmentos a remover. E vou clicar somente aonde eu desejo realmente remover, que seriam este pedacinho, este pedaço e este pedaço. Dou um Enter agora
para confirmar o término do comando. Pronto. Vamos fazer agora o arredondamento como foi feito em classe. Arredondamento, nós criamos um raio de 0,5 entre esta linha e o raio de 1 milímetro. Novamente eu volto agora ao comando fillet, ou filetar, né? E já levando em conta que ele permaneceu na memória o valor de 0,5, clico diretamente na primeira entidade como ele me pede aqui embaixo. Clico na primeira, clico na segunda, automaticamente ele já fez o raio. Volto no comando filetar e repito o procedimento para o outro lado. Primeira entidade, segunda entidade. Volto ao comando e repito o procedimento aqui embaixo. Volto novamente. Agora, para finalizar, vamos apagar esta linha que não nos interessa para nada. Vou na minha função excluir, que é a borracha aqui em cima, e clico sobre a linha com o botão esquerdo do mouse. Para confirmar a exclusão, aperto Enter.